Vídeo de hoje, razão e proporção. Se você precisa aprender esse conteúdo, fica comigo nessa aula. Fala pessoal, professor Bruno aqui, vocês estão no canal Fique Tranquilo e no vídeo de hoje nós vamos estudar razão e proporção. Se você não for inscrito no canal e tiver interesse em mais aulas como essa, inscreva-se no canal para você ficar por dentro aí das próximas aulas. Então, sem enrolação, vamos dar início ao vídeo de hoje. Beleza, pessoal? Primeira coisa que a gente precisa definir na matéria de razão e proporção é o que é uma razão, tá? Aí eu já coloquei aqui para nós, a razão é o quociente entre duas grandezas, tá? De forma fácil, o que é razão? Razão é uma divisão. Vou colocar aqui para vocês. Razão nada mais é do que divisão. Então, só para ilustrar, a gente quer a razão entre A e B. O que a gente vai fazer? Um quociente entre o A e o B, ou seja, uma divisão. A gente pode escrever como A sobre B. Aí como é que a gente vai ler isso daqui? Ó? A gente lê A está para B. Beleza? Essa é a maneira mais comum de representar. Mas pode aparecer assim também. Ó. A, dois pontos, B. Isso aqui vai ser muito comum, principalmente em escalas. Tá? Daqui a pouquinho a gente vai comentar sobre escalas. Aparece muito com essa notação. Mas essa é a mais usada, beleza? Então guarda, razão é divisão. Aí esse é um conteúdo que é muito cobrado na prova do Enem, porque a gente no dia a dia está rodeado de razões. Eu coloquei aqui 3 exemplos para vocês perceberem. Chamei aqui de razões especiais. Por exemplo, velocidade média lá na física. Como é que você calcula a velocidade? É uma razão. Você vai dividir a distância percorrida pelo tempo. Outro exemplo, muito comum, que o Enem adora, escalas. Como é que é a escala? É uma razão entre o comprimento no desenho e o comprimento real. Tá? Olha um exemplo. Nessa notação aqui, 1 está para 200. O que o primeiro número aqui significa? O primeiro número significa a medida no desenho, no mapa. Já o 200 significa a medida real. Essa razão é muito importante, tá? Tanto é que a gente vai ter uma aula só sobre escalas, beleza? E outra razão importantíssima para a matemática é a porcentagem, né? Por exemplo, quando a gente tem x%, o que significa isso? A porcentagem ela é uma razão onde o denominador é 100. Então seria x dividido por 100. Tá lá. Bacana. Então você já sabe o que é uma razão, beleza? E agora, o segundo tópico, a gente precisa conversar sobre proporção. O que vai ser uma proporção? Uma proporção é uma igualdade de duas ou mais razões. Coloquei aqui um exemplo, né? A sobre B igual a C sobre D. Aí, em proporção, a gente precisa guardar principalmente duas propriedades, tá? Existem outras, mas se você guardar essas duas já está ótimo. A primeira propriedade é a propriedade fundamental, é o famoso multiplicar cruzado. Quando você tiver uma proporção como essa, a gente vai fazer o produto dos extremos pelo produto dos meios. Seria A vezes D, e aí você iguala a B vezes C. Tá lá. E a propriedade 2 é uma propriedade que diz o seguinte, quando você tem uma proporção, você pode somar os numeradores, olha só, e também pode somar os denominadores, que a proporção se conserva, tá? Então essa propriedade aqui, muita gente esquece ela, mas muitas questões de proporção a gente consegue fazer com essa propriedade, tá bom? Então eu acho que é interessante que vocês guardem de proporção essas duas propriedades, tá? O famoso multiplicar cruzado e essa segunda propriedade que permite somar os numeradores e somar os denominadores, que a proporção se mantém. Bacana, pessoal? E agora vamos conversar sobre grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. Tópico importantíssimo para Enem também, tá? Então tá aqui, Grandezas diretamente proporcionais, você vai ter que guardar o seguinte. A
razão entre elas é sempre constante. Então, por exemplo, A sobre B, isso dá uma constante. Essa é a característica de grandezas que são diretamente proporcionais. Aí tem um macetezinho aqui para te ajudar a lembrar, tá? O diretamente te lembra divisão. Ou seja, a divisão entre as grandezas é sempre uma constante. Deixa eu te dar um exemplo do seu dia a dia para você entender isso bem. O exemplo aqui vai ser lá da física. A gente vai avaliar a distância e o tempo. O que eu vou fazer? A gente vai pegar a velocidade, deixar ela constante, tá? E vamos analisar a distância e o tempo. Então imagina o seguinte, imagina que a gente vai fazer uma viagem, tá? Entre duas cidades e a gente vai numa velocidade que é uma constante. Por exemplo, a gente vai viajar a 100 km por hora. Aí a gente tem uma determinada distância e gasta um determinado tempo para a viagem, né? Mas vamos supor que a gente resolveu ir para uma cidade um pouco mais longe. O que aconteceu com a distância? A distância aumentou. Poxa, se a velocidade continua constante, o que vai acontecer com o tempo de viagem? Ele também vai aumentar. Então repara que quando a distância aumenta, o tempo também aumenta. E aí é importante destacar que eles aumentam na mesma razão. Se você multiplica a distância por 2, o tempo vai ficar multiplicado por 2. Se você multiplica a distância por 10, o tempo vai ficar multiplicado por 10. Eu vou te mostrar isso com números, tá? Olha só, eu criei uma situação aqui em que a gente tem algumas distâncias e tem alguns tempos. Beleza? Repara, quando a distância era 10, o tempo era 2, quando era 20, o tempo era 4 e por aí vai. Olha o que está acontecendo. Quando eu dobro a distância, o que acontece com o tempo? Ele também dobra. Ou seja, para um mesmo intervalo, eles estão variando na mesma razão. No caso, eu estou multiplicando por 2. Observa de novo, ó. De 10 para 30, o que aconteceu? Você multiplicou por 3. Então quer dizer que com o tempo lá vai ter acontecido a mesma coisa. De 2 para 6, a gente multiplicou por 3. E por aí vai, tá? Então é necessário que vocês entendam essa ideia. Grandezas diretamente proporcionais, quando eu multiplico uma por um número, a outra fica multiplicada por esse mesmo número, tá? Não esquece, grandezas diretamente proporcionais, a razão entre elas é uma constante. Olha aqui, 10 dividido por 2 dá 5, é a nossa constante. 20 dividido por 4 dá 5. 30 dividido por 6 dá 5. E por aí vai. E agora, eu vou aproveitar esses valores para a gente ver como que é o gráfico de grandezas diretamente proporcionais, tá? Então, eu coloquei aqui no eixo da horizontal o tempo, no eixo da vertical a distância. Aí eu vou marcar esses pontos, tá? 2 e 10, 4 e 20, 6 e 30, 8 e 40 e 10 com 50. E vou ligar esses pontos. Quando eu ligo esses pontos, a gente chega nessa reta, tá? O gráfico de grandezas diretamente proporcionais é uma reta que passa pela origem, tá? Vou anotar isso para vocês. Beleza. E agora, vamos analisar o caso de grandezas inversamente proporcionais. A primeira coisa que você vai ter que guardar é o seguinte: se as grandezas são inversamente proporcionais, o produto entre elas é uma constante. Então, por exemplo, A vezes B dá sempre uma constante. Algumas vezes, em algumas questões, pode ser que a gente queira reescrever esse produto aqui como uma divisão pelo inverso. Posso reescrever como A dividido pelo inverso do B, ou seja, dividido por 1 sobre B. Isso dá a constante, tá? Repara que eu não altero nada, porque aqui eu tenho divisão de frações. Como é que você divide frações? Você repete a primeira e inverte a segunda. Então volta aqui, eu não altero nada, tá? Então em algumas questões
vai ser conveniente reescrever assim. E aí, vamos pegar de novo o exemplo da física para ficar bem didático, tá? Só que agora eu vou analisar a velocidade e o tempo. Eu vou deixar a distância constante. Olha lá, ó, estou considerando que a distância é uma constante e nós vamos analisar a velocidade e o tempo. Imagina lá o exemplo da nossa viagem. A gente vai viajar de uma cidade para outra, tá? Aí, se a gente vai numa determinada velocidade, a gente gasta um determinado tempo. Mas se a gente aumenta a velocidade, se a gente vai lá no nosso carro com uma velocidade maior, o que vai acontecer com o tempo da viagem se a distância é uma constante? O tempo da viagem vai diminuir. Então repara que quando eu aumento a velocidade, o tempo diminui. E é importante se lembrar que vai ser na razão inversa. O que é isso? Se eu dobrar a velocidade, se eu multiplicar a velocidade por 2, o tempo vai ficar dividido por 2. Se eu multiplicar a velocidade por 10, o tempo vai ficar dividido por 10. É sempre na razão inversa. Se você quiser pensar na multiplicação, o do outro vai ser a divisão. Beleza? Vou te mostrar um exemplo numérico para ficar bem claro. Olha só. Eu peguei aqui 5 valores de velocidade e os seus respectivos tempos, tá? Quando a velocidade era 60, o tempo era 5. Quando era 30, era 10 e por aí vai. Vamos analisar o que está acontecendo. Nesse intervalo aqui, ó, a gente dividiu a velocidade por 2. Então aqui embaixo a gente tem que ter multiplicado o tempo por 2. É sempre assim na razão inversa, tá? Agora aqui, ó, do 60 para o 20, o que aconteceu? A gente dividiu por 3. Então você já sabe o que vai acontecer no mesmo intervalo lá embaixo. Do 5 para o 15, a gente multiplicou por 3. Realmente, 5 vezes 3 dá 15. Beleza? E por aí vai. Então espero que tenha ficado claro o que acontece com grandezas inversamente proporcionais. E agora eu vou desenhar o gráfico para a gente ver como que é o gráfico de grandezas inversamente proporcionais. Vou marcar esses pontos. O 5 com 60, por aqui. O 10 com 30, aqui. O 15 com 20. O 20 com 15. E o 25 com o 12. E eu vou ligar esses pontos. A gente vai chegar numa figura que chama hipérbole. Então liguei os pontos, ó. A gente chega numa figura mais ou menos como essa, que a gente chama de hipérbole. Vou escrever aqui para vocês. Tá lá. Beleza, pessoal? Então você não pode esquecer. Grandezas diretamente proporcionais, a divisão entre elas é uma constante e o gráfico é uma reta que passa pela origem. Já grandezas inversamente proporcionais, o produto entre elas é uma constante. E o gráfico é uma hipérbole. Beleza? Beleza, pessoal. Vamos agora a alguns exemplos para aplicar tudo isso que vimos na teoria. Primeira questão, uma questão que caiu no Enem, acompanhe. Cerca de 20 milhões de brasileiros vivem na região coberta pela Caatinga, em quase 800 mil quilômetros quadrados de área. A densidade demográfica da região coberta pela Caatinga em habitantes por quilômetro quadrado. Pessoal, densidade demográfica é uma razão, você estuda isso lá na geografia, né? Caso você não lembrasse, você ia colar na unidade aqui, ó. É habitantes por quilômetro quadrado. Você tem que dividir o número de habitantes pela área, né? O número de habitantes são 20 milhões, ou seja, é 20, o milhões é um 10 à sexta. Então é 20 vezes 10 à sexta. Ou seja, milhões, você vai adicionar 6 zeros, tá? E agora o denominador é área, 800 mil quilômetros quadrados. O 1000 é um 10 à terceira, né? São 3 zeros. Então vai ficar 800 vezes 10 à terceira. Aí agora eu vou fazer simplificações, tá? Esse 10 à sexta eu vou simplificar com 10 à terceira. Como que você faz isso? Divisão de potências de mesma base. Repete a base, subtrai os expoentes.
Então vai sobrar aqui em cima, ó, um 10 à terceira. Então o que ficou? Fica 20. Aí esse 10 à terceira é um 1000, são 3 zeros, né? Você pode adicionar aqui, dividido por 800. Tá lá, ó. Aí você simplifica, 2 zeros de baixo com 2 zeros de cima, e ficou 200 sobre 8. 200 sobre 8 é 25. Então tá aí a nossa resposta. São 25 habitantes por quilômetro quadrado. É a letra B. Bacana, pessoal. E agora, vamos fazer questões que envolvem aquelas ideias de diretamente proporcional e inversamente proporcional. A primeira diz o seguinte, ó. Dividir 340 em partes diretamente proporcionais. Quando você leu diretamente, te lembrou o quê? Divisão. Grandezas diretamente proporcionais, a divisão entre elas é uma constante. E é diretamente proporcional a 2, 6 e 9. Eu vou te ensinar um modo clássico, como você encontra nos livros, e depois vou te ensinar um jeito rápido, um macetezinho. Então vamos lá, modo clássico. Vamos dizer que a parte correspondente ao 2 é A parte correspondente ao 6 é B e a parte correspondente ao 9 é C. Aí a gente vai fazer o quê? Divisão entre as grandezas. A sobre 2 é uma constante, beleza? B sobre 6 é a mesma constante. E C sobre 9 também dá essa constante. E você tem que estar ligado no seguinte. Se eu somar as 3 partes, tem que dar quanto? 340, você anota isso. Aí o que eu vou fazer? Nessa equaçãozinha aqui, ó, eu vou substituir o A, o B e o C. Como? É só você isolar eles aqui, ó. Esse 2 não está dividindo, joga ele multiplicando. Então o A é 2K. Você substitui aqui, ó. Aí você faz a mesma coisa para o B. O C está dividindo, vem multiplicando. Então o B é 6K. Substituir. E por fim o C, joga o 9 multiplicando, o C é 9K. Isso dá 340. Agora eu vou encontrar o K, tendo o K, eu achei cada valor. Então vamos lá. 2K com 6K com 9K vai dar 17K, é igual a 340. Aí você joga o 17 dividindo, né? 340 por 17 dá 20. Bacana. Aí a gente vai descobrir cada parte. Quanto que vai ser o A? Repara, o A é 2 vezes o K, né? 2 vezes 20. Ou seja, o A dá 40. O B é 6 vezes K. Ou seja, 6 vezes 20, que dá 120. E por fim o C. O C é 9K. Ou seja, 9 vezes 20, que dá 180. Então, estão aqui as nossas respostas. Tá lá, 40, 120 e 180. Mas, nesse caso de ser diretamente proporcional, tem um jeito bem mais rápido de fazer, que é simplesmente você montar uma fração correspondente a cada parte. Você sempre vai chegar e vai somar as partes. As partes são 2, 6 e 9. Você soma, ó. Dá 17. Aí como é que vai ser o primeiro? O primeiro são 2 partes de um total de 17. Ou seja, 2 17avos do todo, que é 340. Já já a gente resolve isso. Quanto que vai ser o segundo? Vão ser 6 partes. 6 17avos do todo. Repara que eu estou montando uma fração aí para cada parte. E a terceira é 9 17avos do todo. Pronto, aí aqui rapidamente a gente encontra as respostas. Olha, 340 por 17 sobra 20, 2 vezes 20 dá 40.
340 por 17, 20. 6 vezes 20, 120. 340 por 17, 20. Aí 9 vezes 20, 180. Então estão aí as nossas respostas, beleza? Então quando for diretamente proporcional, você pode simplesmente montar uma fração que você consegue resolver rapidamente. Bacana? Beleza, pessoal. Agora o nosso exemplo de número 3 diz o seguinte: dividir 310 em partes inversamente proporcionais ao 2, 3 e 5. Aí vamos lá. Vamos dizer que o que vai corresponder ao 2 é A, o que vai corresponder ao 3 é B e o que vai corresponder ao 5 é C. Você lembra que inversamente proporcional, o produto entre as grandezas é uma constante, né? Então A vezes 2 dá uma constante. A gente sabe também que B vezes 3 vai dar a mesma constante e que C vezes 5 também vai dar a constante. Aí você está ligado na seguinte ideia: se eu somar essas três partes, tem que dar quanto? 310, né? A mais B mais C tem que dar 310. Aí nós vamos substituir cada um, tá? Quem que é o A? O 2 vai para o outro lado dividindo. O A é K sobre 2. Substitui lá. Bacana. Quem que é o B? Joga o 3 para o outro lado dividindo. O B é K sobre 3. Substitui lá. Quem que é o C? Se você isolar o C aqui, o 5 vai dividindo, é K sobre 5. Coloca lá. Aí ficou assim, ó. E nessa continha aí a gente descobre o K, né? É só tirar o MMC. Aí eu vou tirar o MMC só no primeiro membro, de 2, 3 e 5. É 30, né? (30) dividido por 2 dá 15 vezes K, 15K. 30 dividido por 3 dá 10 vezes K, 10K. 30 dividido por 5 dá 6 vezes K, 6K. Tá ficando assim, ó. Vou somar em cima. 15 com 10, 25 com 6, 31K. Aí repara que a gente pode simplificar. 310 por 31. 310 dividido por 31 sobra 10, né? Aí ficou K sobre 30 é igual a 10. Esse 30 você joga para o outro lado multiplicando, o K vai dar 300. Bacana, aí tendo o K, você consegue cada um deles, né? Então vou achar o A. O A é K sobre 2, né? Então vai ficar 300 sobre 2, ou seja, o A vale 150. Vou achar também o B, ele é K sobre 3, ou seja, 300 sobre 3 vai dar 100. E por fim, o C, que é K sobre 5. 300 dividido por 5 vai dar 60, né? Então estão aí as nossas respostas. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham entendido essa aula. É uma aula muito importante para o Enem, tá? Se tiver gostado dessa aula, deixa para mim o like e se inscreva no canal. No mais, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!